Nesse vídeo de hoje, eu quero falar para vocês como está o tema 1102 do recurso extraordinário 1276977, que versa sobre a revisão previdenciária da vida toda. Muito falamos sobre as duas ADIs 2110 e 2011 e às vezes esquecemos de falar sobre esse tema propriamente dito. O que está acontecendo no andamento desse processo? Desde o pedido de destaque. E por que também aconteceu aquele pedido de destaque? Eu quero mostrar para vocês, ponto a ponto, para vocês tirarem suas dúvidas e vamos refletir juntos. Porque se o julgamento das duas ADIs 2110, quando eu falo julgamento, é o julgamento final, após a publicação do acórdão, após a extensão do processo, se mostrar realmente que esse tema deve continuar, vou mostrar para vocês o que pode acontecer. Vejam só. Esse tema, ele teve o início de julgamento dos embargos de declaração no plenário virtual. Como vocês sabem já. E quem não sabe, fica sabendo. E quem já esqueceu, é bom que relembre o que está acontecendo nesse tema. Vejam só. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, ele pediu destaque nesse processo. Por que ele pediu destaque? Eu quero mostrar para vocês aqui os votos dos ministros. O ministro Alexandre de Moraes, ele deu seu voto, depois veio o voto da ministra Rosa Weber, que, aliás, esse voto da ministra Rosa Weber ainda está valendo nesse processo, porque ela se aposentou, e o voto dela continua valendo, já está computado em favor dos aposentados. Então, a ministra Rosa Weber, muito embora ter divergido do voto do ministro Alexandre de Moraes, mas a divergência dela foi uma divergência pontual. Mas ela manteve o acórdão também no voto dela, como o ministro Alexandre de Moraes também manteve o acórdão. A ministra Rosa Weber foi seguida pelo ministro Edson Fachin. Como vocês podem ver, acompanhou a ministra Rosa Weber. E a ministra Carmen Lúcia também acompanhou a ministra Rosa Weber. Muito embora a ministra Carmen Lúcia tenha votado nas duas ADIs 2110 e 2111, seguindo o relator Nunes Marques, sem divergência, mas aqui ela acompanhou a Rosa Weber. Ou seja, se esse tema voltar para julgamento, que acredito que volte para julgamento, com certeza a ministra Carmen Lúcia votará a favor dos aposentados, mantendo o seu voto de origem, como ela fez nos dois julgamentos, tanto no plenário físico como no plenário presencial, virtual. E como também fez aqui acompanhando a ministra Rosa Weber no voto dos embargos de declaração. Porque seria uma incoerência ela votar 3 vezes a favor e agora votar contra. Continuando aqui para lembrarmos. Aí veio aquele voto do ministro Cristiano Zanin, que foi um voto muito ruim para os aposentados. Esse voto aqui, um voto vista, muito ruim. Mas que esse voto aqui, o que ele queria era que esse acordo fosse anulado e devolvido os autos para o STJ proferir novo julgamento. Com o julgamento das duas ADIs 2110 e 2011, é que eles manobraram essa possibilidade de extinguir esse tema com o resultado do julgamento das duas ADIs 2110 e 2111. Mas isso aqui é a opinião do ministro Cristiano Zanin e seguido por outros ministros. Mas tem muitos ministros contra esse entendimento. Aí o que aconteceu? Com o voto do ministro Cristiano Zanin, seguido por Luiz Roberto Barroso e por Dias Toffoli, 3 votos contra os aposentados, o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque para converter o tema que estava sendo julgado pelo plenário virtual para o presencial. Porque não temos dúvidas que no plenário presencial há maior transparência, porque as pessoas podem acompanhar o julgamento pela TV Justiça, há debates, há manifestações dos amigos da corte, das partes, como a OAB, que manifestou nesse processo, a Defensoria Pública da União, e vários amigos da corte, como o IEPREV e outros sindicatos. Essas instituições,
estão aguardando esse julgamento dos embargos de declaração de forma presencial. Não sabemos se vai ocorrer em razão daquela manobra do ministro-presidente, seguido pelos outros ministros que querem realmente destruir o tema 1102. O que acontece aqui? Nós temos possibilidade já de voto aqui de 4 votos a favor dos aposentados, que é a ministra Rosa Weber, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Mas nós temos o ministro André Mendonça, que ao votar nos embargos de declaração das duas ADIs 2110 e 2011, ele deixou bem claro que esse tema deve ser julgado independentemente do julgamento das duas ADIs 2110 e 2011. E provavelmente o ministro André Mendonça, ele votará também a favor dos aposentados nesse tema. Pessoal, eu estou falando aqui se realmente o acórdão das duas ADIs não trouxer algum tipo de mandamento que venha a extinguir esse processo. Aí ele será julgado. Não estou falando que será julgado e não estou falando também que não será julgado. Porque essa é a opinião de vários ministros que esse tema deve ser julgado. Por enquanto, já tem 5 ministros que comungam que esse tema deve ser julgado. Vamos continuar. O que aconteceu aqui? Com o voto desses 3 ministros, o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque aqui, como vocês podem ver. O julgamento estava sendo virtual, que começou no dia 24 de 11 de 2023, que ia até no dia 1º de 12 de 2023. Começou na sexta-feira e até a sexta-feira da semana seguinte. Aí o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque para ser julgado no plenário presencial. Esse pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes durou pouco, porque ele pediu destaque justamente só para converter para o plenário virtual. E já foi incluído no calendário de julgamento, porque assim que ele pediu destaque, ele já disponibilizou também novamente para o ministro-presidente. E o ministro-presidente incluiu no calendário de julgamento já para o dia 1º de 2 de 2022, aliás, 2024. Depois, ele incluiu novamente para o dia 9 do 1. Não, aqui foi a publicação. Ele incluiu novamente para o dia... Isso aqui. Novamente para o dia 28 de 2 de 2024. Saiu de novo. Depois, ele incluiu novamente para o dia 29 do 2. Depois, novamente, para o dia 20 do 3. Veja que novela. Para o dia 20 do 3. Depois, ele incluiu novamente para o dia 3 do 4. Incluía e tirava da pauta de julgamento. Ele nem excluía, ele só mudava a data, ia mudando a data. Ele não excluía. Ele ia mudando a data. Só mudando a data em razão dos outros julgamentos. Aí quando foi no dia 1º do 4 de 2024, ele excluiu da pauta de julgamento. Da sessão do dia 3 do 4. Ele excluiu aqui que na sessão do dia 3 do 4 não era para julgar esse processo. Até então, esse processo estava sendo colocado na pauta de julgamento e retirado. Mas nesse dia, aqui no dia 1º, ele foi excluído de fato da pauta de julgamento, do calendário de julgamento. E até a presente data não retornou para o calendário de julgamento, como vocês podem ver. Esse processo continua concluído com o ministro relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Mas o ministro-presidente não incluiu no calendário de julgamento. Tudo isso porque eles estão aguardando o resultado das duas ADIs 2110 e 2111. Porque a ADI 2110 e 2111, como vocês sabem, tiveram os embargos de declaração julgados agora. Mas, como eu falei para vocês também em vídeos anteriores, após a publicação do acórdão, já incluído o julgamento dos embargos de declaração,
abre prazo para as partes se oporem outros embargos de declaração, se quiserem. Se não, as ADIs 2110 e 2111 terminará o seu julgamento, será transitada e julgada a sentença, publicado e extinto o processo. Aí nós vamos entender realmente se o tema 1102 entra na pauta de julgamento. Se o acórdão das duas ADIs 2110 e 2111 vai falar alguma coisa que esse tema deve ser extinto ou não. Como eu já falei para vocês, não tem como dar um palpite aqui, porque tem 4 ministros que já votaram a favor e mais o ministro André Mendonça que, ao julgar as duas ADIs 2110 e 2111, ele entendeu que esse tema também deve entrar na pauta de julgamento. Mas, como nós sabemos, o STF formou maioria contra os aposentados e a favor do governo federal. Não sabemos realmente se entra na pauta de julgamento. O mais que falar aqui não passa de falácia, porque esse é o andamento que eu estou mostrando para vocês. E o último andamento que teve aqui foi no dia 19/8/2024. Qualquer novidade que tiver, tanto nesse tema 1102 como nas duas ADIs 2110 e 2111, eu trago para vocês de primeira mão para vocês saberem como está, de fato, como está no STF. E não o que eu acho, não o que outras pessoas acham. Por hoje é só e fiquem todos com Deus. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Se vocês entendem que meus vídeos têm relevância jurídica, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ative o sininho também para receberem notificações. Fiquem todos com Deus.